Graças a Deus, irmãos, boa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. E nós temos por tema, o título da nossa aula é exatamente Nascer do Alto ou o Inferno. Qual é a sua situação? Então veja que nós temos aqui duas situações. O céu ou o inferno. Agora veja que o céu, você precisa nascer do alto. Se você não nascer do alto, você vai para o inferno. Não tem por onde correr. Então nessa noite nós vamos analisar as escrituras, vamos trabalhar com esse tema e nós vamos fazer uma oração para que Deus venha se esclarecer, te dar um entendimento sobre o assunto, para que você não viva equivocado, para que você, de fato, conheça a posição que Cristo requer de todos os seus. Porque muitas das vezes, eu conheço pessoas, inclusive, que passam anos fazendo sacrifício de tolo. Privam-se de uma série de coisas que, no final das contas, elas acabam descobrindo que não era nada daquilo. Elas não têm nada com Deus. A natureza deles não é uma natureza digamos assim, renovada, nascida de novo. E os caras perderam tempo. Então, nessa noite, eu clamo ao Senhor que Ele venha te dar esse discernimento, que você compreenda realmente qual é a sua situação. E assim você, quem sabe, faça um voto concreto, sincero com o Senhor Jesus. Amém? Querido Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós, assim, Deus, também te agradecemos. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento em que vamos, assim, Deus, falar, estudar a sua palavra. Clamamos, assim, Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, de modo que possamos conhecer a Ti verdadeiramente, conforme o Senhor tem nos revelado por Tua palavra. E assim Deus nos faça, então, crescer em graça e conhecimento de Ti. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmão? Então veja, queridos, que nós temos falado bastante sobre esse assunto e é um incômodo profundo que eu tenho de ver milhares e milhares de irmãos e cristãos, dos que professam Cristo, que estão numa igreja, que têm carteirinha de membros. Tem um pastor, irmão, tem um pastor, inacreditável, mas tem um pastor. E essas pessoas, elas vivem uma vida de tamanha contradição que não é permissível. A palavra não permite esse tipo de contradição. Ela é bem clara a respeito dessas coisas. Então, é uma contradição a gente observar no segmento evangélico brasileiro templos cheios de pessoas, né? E pessoas que aparentemente buscam a Deus. Né? Por que eu digo aparentemente? Porque eu digo que elas buscam na aparência. Né? Eu digo porque no estado natural do homem, né, em seu estado natural, o homem ele até pode buscar Deus, mas ele não vai, nunca, jamais poderá encontrar o verdadeiro Deus. Tá? Isso significa então que você vai ver templos cheios, pessoas que, quando o censo lá do IBGE, o censo, quando ele vem fazer toda o seu trabalho e as pessoas se declaram evangélicos, né? Pastores, presbíteros, diáconos, missionárias e irmãos. Mas você observa que essas pessoas nunca saíram do seu estado natural, elas nunca tiveram uma transformação do alto. Então, na verdade,
eles buscam Deus apenas na aparência. Na verdade, eles até buscam Deus, mas eles não querem encontrar e jamais poderão encontrar o Deus verdadeiro. O Deus que se revela na Bíblia. Porque veja que a Bíblia, ela está cheia desses exemplos. Né? Ela está recheada desse tipo de exemplo. Eu não vou aqui falar de todos, mas eu vou falar do mais conhecido, que é a história do jovem rico. Né? Essa história do jovem rico, ela é característica dessa situação que nós estamos falando. Porque, veja, o jovem, ele teve um desejo de buscar e servir a Deus, mas a sua natureza não poderia se colocar acima dos seus desejos. Eu vou repetir para você entender. Eu estou te dizendo, estou afirmando para você que no relato que nós temos do jovem rico, a Bíblia mostra que ele, na verdade, ele tinha um desejo de buscar e servir a Deus. Mas veja, irmãos, que a natureza dele, a sua natureza, ela não poderia se colocar acima dos seus desejos. Tá? Então, o que nós observamos? Que Jesus, com relação a essa situação, ele tentando tornar mais forte o seu desejo relativamente à sua natureza, Jesus disse para ele que seria impossível. Meu jovem, impossível. Impossível você colocar os seus desejos acima da sua natureza. É o que nós temos visto na maioria das igrejas, irmãos. Os templos estão cheios de pessoas que, de boa vontade, têm o desejo de servir a Deus. Eles têm o desejo de se tornar crente, dizer que são servos do Senhor Jesus. Mas os seus desejos não conseguem anular a sua natureza. E isso é impossível para o homem. Jesus declarou isso. Para o homem isso é impossível. Você não tem como transpor a sua natureza, ainda que o seu coração arde profundamente pelo desejo de ser crente, de ser cristão, de servir a Jesus, de seguir os passos de Jesus. Você não consegue. E o jovem rico é a grande prova bíblica que nós temos disso. Não preciso contar o resto da história que você conhece. Então, irmãos, apenas Deus pode fazer isso. Os discípulos ficam aterrorizados diante dessa declaração do Senhor. Perguntam, mestre, então quem poderá? Aí Jesus, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, repara que o Deus revelado nas Escrituras, portanto, o verdadeiro Deus, ele só é e só pode ser buscado e encontrado pelo novo nascimento, por aqueles que nascem do alto. Tá? E outra coisa, é impossível um homem vir à luz do verdadeiro Deus se primeiro ele não nascer do alto. É o que nós encontramos diversos momentos, diversos exemplos por toda a Escritura. Jesus diz aos fariseus, né, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas, no capítulo 6, do versículo 45. Então, irmãos, a objetividade de Cristo, a objetividade de Jesus aqui, é suficiente para se compreender que a água não corre contra a correnteza. Então, irmãos, a nossa decisão de dizer algo bom ou ruim
é determinada pela condição de nosso coração. Isto é, pelo tipo de árvore que estamos sendo decorrente do discipulado a que estamos submetidos. Entende? Se você de fato está submetido a um discipulado verdadeiro, em que o evangelho que se ensina é o evangelho de Cristo, você de fato é um discípulo de Cristo, então a sua natureza é uma. Mas se você está sendo discipulado por algo que está muito longe de ser o verdadeiro evangelho de Cristo, a sua natureza é outra. Então, é onde nós vemos Mateus 7,18 dizer que, na verdade é Jesus quem diz, que a árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Nem a árvore ruim pode dar frutos bons. O que caracteriza é que se você de fato nasceu do alto, está sendo discipulado na verdade de Cristo, pelo verdadeiro evangelho de Deus, então, meu amigo, desta árvore vai sair frutos bons. Mas se não é assim, essa árvore jamais poderá dar frutos bons. Só teremos frutos ruins. Então veja que, pelo ensino de Jesus, somente aquele que tem uma boa natureza é capaz de criar um pensamento correto. Somente aqueles que são ensinados pela palavra de Deus, pelo evangelho de Deus, pode gerar uma boa afeição, uma afeição correta, uma vontade correta. Irmãos, e isso fica mais claro quando Jesus diz aos judeus que o seguia. Havia ali um grupo de judeus que seguia Cristo. Havia ali um grupo de judeus que receberam a palavra e estavam sendo conformados ao discipulado, a se tornar de fato discípulos de Cristo. E Jesus diz para eles, olha, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é fácil concluir o que o Senhor está dizendo. Se você, na sua trajetória de cristão, de fato, você vem sendo discipulado conforme a palavra de Deus, conforme a revelação de Deus, pela Bíblia, então você permanece na palavra de Cristo. E por permanecer na palavra de Cristo, verdadeiramente você é um discípulo de Cristo. E então você será liberto pela palavra de Cristo. Então você poderá dar bons frutos. E é óbvio, com esse padrão em mente, você não precisa sair apontando, você não precisa sair acusando. Só verifica, irmão. Prossiga no seu caminho. Entende? Agora, aos judeus que perseguiam Cristo, ele dá uma outra resposta. Primeiramente, ele faz uma pergunta para eles. Por que a minha palavra não é clara para vocês? Então, repara que o próprio Cristo faz uma pergunta e em seguida ele responde. Por que a minha palavra não é clara para vocês? Querem saber? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Oh, aleluia. Compreende, irmão? Não tem lero-lero. Não tem esse negócio de brincadeirinha. Não tem esse negócio de oba-oba, de invencionice. Não tem. Ó, a palavra é bem clara. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Tenho dito e repetido várias vezes.
fazemos no nosso ministério é seguir a palavra do Senhor. Nós não inventamos, nós não aumentamos, não diminuímos. Tudo que pregamos é o Cristo da Bíblia, é a palavra de Deus, é o Evangelho de Deus. Temos responsabilidade com o Senhor de assim o proclamar na essência da sua verdade. Não aumentamos, não diminuímos. Por isso nós não escondemos. Então por isso muitos odeiam este Evangelho. Por isso muitos odeiam essa palavra. E aqui está. Por que odeiam? Porque são incapazes de ouvir o que o Senhor Jesus diz. Porque tudo que falamos é repetir as palavras de Jesus. Então, queridos, observa que em seguida a essa conversa com os fariseus que assim o perseguiam, Jesus, ele revela aos próprios a sua verdadeira identidade. Jesus diz para eles assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então você percebeu, irmão? Não é fácil. Aqui nós temos uma dicotomia, irmão. Nós temos dois caminhos. Os que são de Deus ouvem a voz de Deus. Os que não são, não ouvirão jamais. E tem um detalhe, irmãos. Tem muitos que jamais ouvirão a voz de Deus. Mas eles têm o desejo de seguir. Eles têm o desejo de servir a Deus, como aquele jovem rico. Mas a sua natureza é mais forte do que o seu desejo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Tem muita gente na igreja hoje, o cara acha legal. O cara é um altruísta, ele quer servir a Deus, ele quer fazer o bem. Ele quer ostentar que ele é discípulo. Tem gente que diz que é até pastor e não é. Não é de Cristo. É pastor, mas não é de Cristo. Sabe por quê, irmão? O desejo do homem jamais viola a sua natureza. Só Deus pode mudar a natureza do homem. Então tem muita gente, a igreja está cheia. Tem muita gente que diz que serve Deus. Tem muita gente que quer Deus. Tem muita gente que professa o nome de Cristo. Mas é apenas desejo, irmão. Porque a sua natureza é muito mais forte. E no final, elas não nascem do alto, jamais. E esta contradição, ela pode durar um bom tempo. Ela pode durar até a vida toda. Mas você sabe o que essa gente vai ouvir naquele grande dia, né? Então, irmãos, é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção, tá, para esse fato. Dentro desse episódio que eu acabei de narrar para vocês, que Jesus fala aos judeus que assim o perseguiam, os fariseus, ele prossegue afirmando que eles, aquele, na verdade, né, que eram e serviam ao diabo, o pai da mentira, nunca viveriam a verdade. Mas ele afirma ao contrário, que aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E aí Jesus diz exatamente para ele: olha, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. João 8, 47. Então, irmãos, eu não preciso acusar ninguém, eu não preciso dizer ninguém, eu não preciso apontar ninguém. Ó, esse é de Deus, aquele é de Deus. Eu não preciso fazer isso. A sua própria consciência o acusa. A sua própria consciência
30 anos. Você quer servir Deus, mas a sua natureza não. Então, irmãos, você nunca ouviu Deus. Você não ouve Deus. E Jesus é bem claro, porque ele diz assim, ele ensina que antes de alguém ouvir as suas palavras, antes de alguém ouvir a palavra de Deus, ele deve ser de Deus. Então, antes de você se dizer evangélico, crente, estar na igreja, professar Cristo, antes de você falar isso, você tem que ser de Deus. Ele quer dizer, e Jesus diz exatamente isso, uma pessoa, ela não entenderá o evangelho enquanto ela não nascer do alto. É isso que ele está dizendo. Enquanto não nascer do alto, não entenderá a palavra de Deus. Por isso está cheio de gente na igreja. Por isso tem um bando de pastores contando mentira. Porque mentira é mais fácil dessa gente acreditar. Mentira é mais fácil essa gente criar um enredo de bom samaritano, de altruísta, e sair pela rua distribuindo sopa, fazendo visitas, isso, aquilo, acolhendo, pau. São tolos. Nunca foram de Deus. Não serão de Deus. A palavra diz assim, não sou eu. Agora, esse evangelho é ruim, não é isso? Mas esse aqui é o verdadeiro. Ele não te engana, meu irmão. Ele não te engana. A palavra de Deus é bem clara. Está cheio de gente que deseja servir Deus, mas não a sua natureza. Está cheio de gente que quer professar o nome de Cristo, mas ele jamais consegue viver em Cristo. Ele jamais consegue se amoldar ao discipulado de Cristo, porque a sua natureza não permite. Nenhum desejo do homem pode anular a sua natureza. É isso que a palavra diz. É por isso que você vê essa coisa tão horrível, esses testemunhos tão degradantes que nós estamos hoje presenciando de crente, do mais simples ao que é pastor, ao grande líder. É isso que nós estamos vendo aí. Entende, irmão? Falar que é de Jesus, todo mundo pode falar, cara. Andar com a Bíblia embaixo do braço, todo mundo pode. Entrar nos templos, todo mundo pode. Dizer que é pastor, que é carteirinha, todo mundo pode. Mas, irmãos, nascer do alto, não. Nascer do alto, só aqueles a quem o Pai o predestinou antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Romanos 8, 29, 28, 29, 30. Não tem jeito, irmão, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Agora, preste atenção. É possível que até hoje você não tenha se convertido. É possível que até hoje você não tenha nascido do alto. Mas isso não quer dizer que você não nasça um dia. Talvez você não tenha escutado verdadeiramente a voz do seu Senhor. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, você tem andado de igreja em igreja, você tem andado, então tu é fiel a um ministro que nunca ensinou a palavra de Deus, que nunca praticou o discipulado de Cristo. Então você nunca ouviu a palavra de Cristo. Então você precisa ter certeza, irmão. Você precisa entender isso, você precisa buscar uma igreja que verdadeiramente discipule conforme a palavra de Deus, para ver se você nasce de novo ou não, irmão. Aí você já acaba logo com essa dúvida, cara. Tu vai pro inferno mesmo, cara. Tu vai virar churrasquinho. Então é melhor que você vá viver tua vida agora, cara. Não tem jeito para você. Entende o que eu quero dizer? Eu preciso ser claro. Eu preciso ser justo com você. Eu não posso te enganar, irmão.
Eu não posso te criar falsas esperanças. Se a palavra não vos libertar, você nunca será livre, irmãos. Mas como é que você sabe se a palavra vai te libertar ou não? Você precisa então começar a viver a palavra. Você precisa ser discipulado na palavra de Deus. Aí você vai ver. 3 anos de ministério. Deixa o nosso ministério aqui. Mas pelo menos 20 desses ministérios que tem por aí. Aqui, com 3 anos desse ministério, em que Deus assim o levantou neste lugar, para sermos fiéis à sua palavra, para vivermos, custe o que custar, a sua verdade. Deus tem desmascarado muita gente. Muita gente tem sido desmascarado. Eles não têm nada com Deus, nunca tiveram. Mas em compensação, os que andavam perdidos hoje fazem parte dos membros de Deus, da família de Deus, dos predestinados do Senhor. Se encontraram, avançaram, cresceram, nasceram do alto, irmãos. Isto não é fácil, não, irmão. Você pergunte a cada um deles se foi fácil para eles viverem essa posição. Não é fácil, não, é muita dor. É muita dor. Mas nasceram. Porque o Senhor faz isso. Então, Jesus chegou para Nicodemos. E é a partir daí que a gente vai dar sequência para você entender o verdadeiro significado de nascer do alto. Tá? Jesus afirmou a Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, que ele deveria nascer do alto. Jesus falou, Nicodemos, é necessário nascer do alto. Se você não nascer do alto, você não vai ver o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não nasce do alto vai para o inferno. Você precisa nascer do alto. Para entrar no reino de Deus, se você não nascer do alto, você permanece aonde? Nas trevas, no reino de Satanás. Você vai para o inferno junto com ele. Então, por isso, eu peço a sua compreensão. Se o seu coração arde por Deus, pela verdade de Deus, então me acompanhe. Me acompanhe porque eu vou te mostrar como se nasce do alto. E os que nunca nasceram e que jamais nascerão. E aí você vai decidir qual é a sua posição agora. Tá? Porque Jesus, ele diz para Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer do alto. Olha, nascer do alto significa nascer do céu. Nascer do alto tem como referência o céu. Então, Jesus, ele está claramente dizendo a Nicodemos que ele deveria nascer do céu. Ora, mas como assim? Qual o significado de nascer do céu? Talvez fosse a dúvida, né? A pergunta de Nicodemos. Bom, não vamos responder diretamente. Vamos primeiro entender então o que é o céu. Ora, o céu é o espaço cósmico, né? É o espaço sideral, a atmosfera terrestre, o espaço aéreo em geral. Certo? Estende as suas mãos assim, ó, assim, estende suas mãos assim. Você já está no céu, fora do chão, da terra. Então, repara, irmãos, que tudo que está no ar, qualquer lugar acima do solo, é o céu. Ora, o livro de Gênesis, né, ele relata que o céu é o firmamento criado por Deus na separação das águas. Gênesis 1, versículos 6 a 8. Então, nós vamos ver o salmista dizer que o céu é também o termo bíblico que designa o quê? A habitação de Deus. É lá onde Deus mora. Deus mora no céu. Ora, Atos dos Apóstolos, Lucas diz pra gente que
O céu é o lugar da presença de Deus, para onde Cristo glorificado retornou. Então, irmãos, quando a gente vai para a cultura dos hebreus, né, nós vamos ver que a palavra céus em hebraico, ela quer dizer shamaim, né, com o final in. E essa terminação in e m, né, indica pluralidade. Ora, o que é isso? Então, os hebreus, eles estão dizendo que haveria mais de um céu? É isso? De fato, irmãos, a Bíblia menciona que há 3 céus. 3 céus, a Bíblia menciona. E mais, ela diz que esses 3 céus foram criados por Deus. Gênesis 1, primeiro versículo. 2 Coríntios 12, 2. Deuteronômio 10, 14. Então repara, irmãos, que em sua carta aos Efésios, Paulo, ele diz que o trono de Cristo, né, está à direita do Deus Pai. Certo? E a vida dos cristãos em Cristo estão ambos nos lugares celestiais. Então Paulo, ele ao escrever para os Efésios, ele declara então na sua epístola que o trono de Deus, para onde Cristo foi e sentou-se à direita depois da sua ascensão, assim como nós, os que morremos em Cristo, assim como nós, o que somos de Cristo, estamos com Ele nos lugares celestiais. Então, se ele fala no plural, lugares celestiais, então deve ter mais de um lugar celestial. Ora, eu preciso saber. Repara então que o próprio apóstolo Paulo, ele testemunha que certa vez ele foi arrebatado ao 3º céu. 2 Coríntios 12, 2. Então o céu, na verdade, a qual ele foi arrebatado, essa região, essa localidade na região, nas regiões celestiais, então ali é um lugar, né, da presença de Deus. E obviamente, ela está muito acima do primeiro céu, que seria a terra, e do segundo céu, que é o espaço estelar, onde estão os astros. Né? Então, irmãos, repara que Paulo, nesse sentido, ele desperta a igreja de Cristo para esse mundo celestial e espiritual. Ele menciona, nós vamos ver aqui, pelo menos 5 vezes na epístola, o termo região celestial, nas regiões celestiais. Então, Paulo usa essa linguagem, né, como eu já falei, que desperta o crente para o sobrenatural. Ele menciona o termo lugares celestiais, né, e o termo se refere, em geral, às coisas que têm lugar no céu, podendo esse mesmo denominar a habitação de Deus e dos anjos. Né? Portanto, o lugar do templo celeste, o santuário de Deus. Então veja, a região celestial, ela pode significar a habitação de Deus, a habitação dos anjos, onde está o templo celeste, onde está o santuário de Deus, onde Jesus, na verdade, está sentado à direita do Pai e nós, espiritualmente, estamos com Ele. Então veja que o termo nos lugares celestiais ocorre não menos que 5 vezes ao longo da epístola aos Efésios. 2 vezes no primeiro capítulo, que são os versículos 3 e 20. Uma vez no capítulo 2, no versículo 6. Uma vez no capítulo 3, no versículo 10. E uma vez no capítulo 6, no versículo 12.
Então, assim, o termo indica que as bênçãos espirituais de que fala o texto são celestiais em sua origem. E que do céu elas vieram para os santos e crentes em Jesus que se acham na terra. Então veja, irmãos, que um fato importante aqui, sem pretender aprofundar, não se pode deixar de observar que na passagem de Efésios 6,12, uma das cinco que se refere à região celestial, somente nesta passagem de 6,12, ali se menciona que há uma luta entre os crentes e os anjos caídos. Tá? Então, por exemplo, esta menção ela não existe no Efésios 3,10, onde há apenas uma descrição dos principados e potestades de sua relação com Deus. Mesmo na referência de Efésios 2,6 e 1,3, designa o céu como lugar de habitação de Deus. Então, veja que, portanto, a região celestial apontada em Efésios 6,12 é um local diferente das outras. Então, a expressão terceiro céu, nós já vimos, ela é identificada com os lugares celestiais descritos como morada de Deus. Trata-se, então, da esfera em que Deus, de maneira muito especial, manifesta a sua presença e sua glória. O segundo céu, ele pode ser descrito, como já vimos, como a região, o céu estelar, onde estão colocados o sol, a lua, as estrelas. E o primeiro céu, portanto, é o que se pode descrever como sendo o céu atmosférico. Esse que você vê, né, as nuvens, né, onde ficam as nuvens. Então este, portanto, é o lugar das regiões celestiais, referido em 6,12, onde ocorre então a batalha entre o crente e as hostes espirituais da maldade. No primeiro céu. Ora, veja que, enquanto as demais passagens de Efésios indicam o céu como lugar de onde descem as bênçãos, 1,3, menciona assim, Efésios 1,3, onde Cristo se acha sentado à destra do Pai, Efésios 1,20, onde redimidos estão sentados com Cristo, 2,6, né? Mas em 6,12, refere-se à região acima da terra, aqui, ó, minha mão aqui já está acima da terra, ó, acima da terra, porém debaixo do céu, olha só, dos redimidos, né? Ou seja, debaixo do terceiro céu. Então, obviamente que, em outras palavras, quando o céu, a região celestial de 6,12, ela quer dizer, ou pelo menos ela deve indicar o que em Efésios 2, no versículo 2, se denomina como o império do ar. Sendo que a referência é império do ar, se refere aos governantes dessas trevas, com quem os crentes devem contender no primeiro céu, onde trava a sua batalha. E Paulo, a partir daí, no versículo 6, ele diz quais são as armas que nós temos que usar contra essas hostes espirituais da maldade. Estão aqui, obviamente, né, no primeiro céu, na nossa região celestial. Né? Então, veja, irmãos, mas isso nós poderíamos aprofundar em outra ocasião, não aqui, que não é o meu objetivo. Eu apenas quero mencionar para você e deixar bem claro para você o significado de céu que nós estamos tratando. Então, outra informação importante é que o Cristo ressurreto dentre os mortos, ele já está no terceiro céu, lá naquela região de seu domínio, né, em seu corpo glorificado. Efésios 1,20 diz isso, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Cristo está nos céus, ele reina no seu trono de glória. Então, irmãos, nas
nascer do alto, portanto, é estar ligado definitivamente a Cristo no terceiro céu. Aleluia! Maravilha! Maravilha, irmãos, maravilha. Irmãos, quando isso acontece, somente quando isto acontece é que nos tornamos partícipes da sua vida, da vida de Cristo. E de todas as bênçãos que dele vêm das regiões celestiais. Então, irmãos, quando nascemos do alto, somente quando nascemos do alto, é que somos parte de Cristo. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Quem não nascer do alto, entende agora? É isso que eu estou explicando para você. Então, irmão, assim, obviamente, esse nascimento do alto, eles nos põem numa união orgânica, mística com Cristo. Ou seja, esta união orgânica mística, ela nos diz que tudo quanto seja próprio a Cristo é próprio a nós. Então, tudo que está em Cristo nos é próprio e está em nós espiritualmente. Nascer do alto é isto. Entende agora? Mas vamos prosseguir. Então, irmão, assim como Cristo está nos lugares celestiais, assim também nós estamos nos lugares celestiais com Ele. É o ensinamento do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, conforme Paulo assim ensinou aos Efésios e a todos nós agora. Então, nascer do alto, irmão, não se trata de uma mudança superficial. Pô, o cara fumava, parou de fumar. Ah, legal, nasceu do alto, ele fumava, parou de fumar. O cara falava palavrão, ele agora não fala mais em público. Ah, legal, ele nasceu do alto, beleza, ele agora é crente, né? Ele roubava, agora não rouba mais não. Pô, legal, ele é crente, legal, né? Pô, legal isso aí. E o cara, ele andava na rua de shortinho curtinho, e agora não, gosta de calça comprida, fechado, legal, né? Ele nasceu do alto, beleza, né? Irmão, cai na real, cara. É isso que você aprende, é isso que te ensinam. Cai na real, irmão. Cai na real. É isso que te ensinam, cara. Então, irmãos, nascer do alto não se trata de uma mudança superficial e exterior, cara. Nascer do alto não é ter mudança exterior, irmão. Pelo amor de Deus. Não é um melhoramento na superfície. Uma mudança temporal. Durante 2 anos o cara teve uma mudança. Depois volta tudo normal. Aleluia. Misericórdia. Irmão, nascer do alto provoca uma mudança tão profunda, mas tão profunda, que a própria palavra de Deus nos diz que nós somos tomados de um reino para o outro. Aleluia! Você compreende isso? Nascer do alto significa que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz. Isso é nascer do alto. Irmão, tem gente que está na igreja há 20, 30 anos e ainda está no reino de trevas. Continua sendo tudo que é. E até pior, irmão, do que era antes. Está ali, acobertado, achando que está escondido. Está usando ali um véu que diz que ele agora mudou de vida, que ele está legal. E nada, cara, é o mesmo calhorda, o mesmo pilantra, o mesmo safado. Nunca nasceu de nada, nunca deixou de ser filho de Satanás, cara. E às vezes é pastor, irmão. E às vezes é pastor. O que é pior, muito pior. Então, meus irmãos, nascer do alto é muito mais do que isso, como eu disse. Nascer do alto é como Deus fez com seu filho. Deus tirou Cristo do túmulo, dentre os mortos, e o colocou à sua mão
direita também, irmão. Então, esse é o verdadeiro nascimento. Aí você acha isso muito doido. Não, isso não pode, vai dançar por quê? Porque você não teve um encontro com Deus, cara. Você não teve um encontro com Jesus ainda. Você não teve um encontro com a palavra. Você nunca ouviu a palavra de Deus como eu estou te dizendo agora. E essa é verdadeira. Está lá na Bíblia. Leia a epístola de Paulo aos Efésios. Não estou aumentando, eu não estou diminuindo. Eu estou dizendo para você o que está escrito lá. Então, querido, repara que o nascimento do alto, ele põe ao lado da natureza carnal do homem a natureza espiritual. E que progressivamente a espiritual ela vai aniquilando a natureza carnal, irmãos. Nascer do alto significa que agora nós temos duas naturezas. Nós recebemos uma natureza espiritual que tem por finalidade exaurir a natureza carnal. A espiritual vai progressivamente crescendo e vai nos transformando. Oh, aleluia! Você pode dar glória a Deus? Então, irmãos, nascer do alto quer dizer que agora o homem, ele adquire uma nova consciência capaz de tudo discernir espiritualmente. É isto. Tá? O apóstolo Paulo, ele expõe isso claramente no capítulo 2, dos versos 14 e 15, da primeira epístola aos Coríntios. Ali ele descreve a diferença entre o natural e o espiritual. Ele escreve que o espiritual discerne tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, irmão, discernir significa entender. Quando eu olho para o mundo, no meio desta pandemia, quando eu olho para Donald Trump, desesperado nos Estados Unidos, seus aliados desesperados no mundo, eu sei por que eles estão assim. E não tem nada a ver com esta questão material, carnal, nada a ver não, meu irmão, é espiritual mesmo. O diabo está desesperado. Deus está mandando um recado. Mas o homem natural não compreende o que eu estou falando. Ele não compreende o que eu estou falando. Mas eu sei o que está acontecendo. Lembra-se que eu falei que nós estamos na primeira região, no primeiro céu, aonde estão as hostes espirituais da maldade, em luta o tempo todo contra Cristo, contra a igreja de Cristo. Esses homens entraram, se infiltraram na igreja de Cristo. E pensam que vão derrotar Cristo, mas não vão. Deus poderá até dar-lhe um novo mandato, mas aí é para aniquilar de vez essas hostes espirituais da maldade que atuam na região celestial. Mas o homem natural não compreende isso. Aí os caras ficam loucos, os caras ficam alucinados, achando que o fulano é contra, o fulano é da esquerda, o fulano é da direita, porque o homem natural não consegue discernir o homem espiritual. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Eles ficam loucos, perdidos, tolos. Quer compreender um pouco mais disso? Vá lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal. Falamos muito disso, sobre o que é o sionismo, sobre o que é a política de Donald Trump no mundo, qual é o papel que ele está desempenhando hoje. Vai lá, você vai entender um pouco mais sobre isso. Então, querido, voltando aqui, eu quero dizer para você que o cristão espiritual, Paulo diz, ele entende todas as coisas, mas ele mesmo não é entendido por ninguém, a não ser por outro espiritual. Então, o homem espiritual, a Bíblia diz que ele é, por definição, um homem que o incrédulo não tem a mínima possibilidade de entender. Porque
Esse incrédulo, ele é apenas um homem da terra. Ele só vive na terra. Sua mente é alimentada apenas pelas coisas da terra. Mas o que nasce do alto, não, irmão. Ele é um enigma. O que nasce do alto, o crente verdadeiro, o crente fiel em Cristo Jesus, ele é um enigma para todos os homens da terra. Não são esses falsos impostores que estão por aí, milionários, sujos, ladrões, safados, que se dizem homem de Deus e nunca foram. Não é desse que eu estou me referindo, não, cara. A conta para esses caras já está chegando. Alguns deles já estão pagando hoje. A mídia está silenciosa, não falou, mas muitos deles já estão pagando hoje. Não é desse que eu falo. Esses caras nunca foram de Deus. Nunca foram de Deus. Milhares e milhares de seguidores deles não percebem que seguem Baal. Filhos de Baal. Que se dizem pastores de Deus, nunca foram. Nunca pregaram o evangelho. Sequer conhecem o evangelho de Deus. Não conhecem. Não conhecem. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer para você. Mas tem que ser como não é, cara. Tem que ser desse jeito. Por que tem que ser desse jeito? Por definição, porque o que nasceu do alto, ele tem vida celestial. E pertence a este domínio celestial. Mas o homem da terra jamais poderá conhecer, porque ele nunca saiu da terra. Ele nunca saiu da terra. Mas o que nasceu do alto, não, irmãos. Ele vive nas regiões celestiais. Ele não vive na região celestial. Ele vive nas regiões celestiais. Essa é a diferença. Você pode entender isso. E quem sabe você também não foi chamado para viver isso. Mas você está dando ouvidos a Satanás. Você está numa igreja que não se prega a palavra de Deus. Você está numa igreja que quer, na verdade, te bajular, que quer te manter presa lá com historinhas boas, os caras te visitando, indo na sua casa, te paparicando. É tudo que o homem quer. E verdade mesmo eles não te ensinam. Até porque eles nem sabem sobre a verdade. Então eles ficam ali te bajulando, fazendo carinho, dizendo isso, aí, né? Criando aqueles grandes grupos sociais, reuniões semanais. Aí todo mundo, legal, todo mundo acha que vai para o céu, todo mundo acha que estão vivendo Deus, estão vivendo o Evangelho, eles vão para o inferno. Se não nascerem de novo, eles vão para o inferno. Então, queridos, preste atenção. Preste atenção, porque essas pessoas, né, que estão no mundo, que são da terra, a vida deles, como todos os demais, é isso e não vai passar disso, irmão. A compreensão deles nunca vai atingir o nível exigido por Deus. Como assim ele o faz com todos os seus discípulos? Deus nunca vai baixar o seu padrão moral para agradar ninguém. Tem pastores baixando o padrão moral de Deus para agradar as pessoas. Teve um recentemente aí que falou besteira. Ele falou, a Bíblia precisa ser atualizada. Ele quer baixar o padrão moral de Deus para poder fazer com que você, que não tem nada a ver com Deus, seja ovelha dele e não de Cristo. Mas você e eles vão para o inferno. Então preste atenção, irmão. Preste atenção. Preste atenção. Então, irmãos, veja que ao nascer do alto, Deus colocou nesta pessoa, neste chamado, neste seu filho, nesse crente, um princípio da vida celestial. Ele está nesse mundo, mas ele é cidadão do céu. Ele tem dentro de si o princípio da vida celestial. E ele é capaz de viver aqui e lá. Ele é capaz de discernir tudo. O que está acontecendo do seu lado. Qual é o problema do seu vizinho. Qual é o problema do estado, do município, do país. Porque tudo ele discerne. Porque ele é espiritual. Ele é do céu. Ele não é um qualquer, irmão.
nesse sentido aí. Entende? Não tem bens, não tem propriedade, não tem riqueza, não tem nada, mas é o homem mais rico do mundo. Porque sabe o que é o mundo. Aleluia. Então entenda, irmãos, que ao nascer do alto, Deus colocou dentro da gente, dentro deste que nasceu, um princípio da vida celestial. Então, essa pessoa, este crente, ele está cônscio de que ele tem duas naturezas. Porque ele está em Cristo. E ele sabe que Cristo está nos lugares celestiais. Por isso, Paulo manda aos Colossenses: ande olhando para o alto. No alto vem o seu socorro, diz o salmista. Busque as coisas do alto. É a palavra que diz. Então, os nascidos do alto, irmãos, é alguém que foi transferido da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ele foi transportado, ele recebeu uma nova posição. Esse é o que é nascido de novo. Do mesmo modo, irmãos, que Deus manifestou o seu poder quando ressuscitou Cristo dentre os mortos, colocou à sua direita. Repito para você não esquecer. Algo similar acontece com todos os crentes nascidos do alto. Eles estão também com Cristo nos céus, espiritualmente. Irmãos, você não fica mais, quando você nasce do alto, você não fica mais na terra. Você não fica mais onde você estava. Mas você é transportado. Você é transferido de um lugar para o outro, de um domínio para o outro, de um reino para o outro, de um mundo para o outro. Então este é um elemento vital da experiência total daqueles que são nascidos do alto. Por isso, às vezes as pessoas não compreendem. Oh, como pode dizer isso? Como pode falar aquilo? O homem natural jamais pode discernir o homem espiritual. Significa, irmãos, nada menos que o nascido do alto, assim como Cristo, está assentado neste momento nos lugares celestiais. Você precisa nascer de novo para ter essa experiência. Você precisa nascer do alto para sentir isso dentro do seu ser. Se você não sente isso, irmão, lamento, você ainda não nasceu. Procura nascer, porque senão você vai para o inferno. Irmãos, o inferno é real. A palavra de Deus é verdadeira. Olha o que eu estou te dizendo. O fim se aproxima, irmão. O fim se aproxima. Mas não se aproxima dessa forma catastrófica que estão te ensinando, não. É catastrófica porque se você não nascer, você vai para o inferno. Mas não é um mundo em catástrofe, não, irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, irmãos, repara então que a grande questão que esses crentes carnais, que nunca deixaram de ser um homem natural, eles não entendem, eles não compreendem, é que eles ficam doidos, eles querem saber, meu Deus, como pode? Eu estou no reino de Cristo, eu estou sofrendo. Cara, aí é a prova de que não entende. Quanto mais eles perguntam, quanto mais eles têm dúvida, é a prova mais cabal de que não nasceram do alto, porque os que nasceram não têm dúvidas. Então preste atenção. Preste atenção que a grande questão deles é como conciliar isto que eu estou dizendo. O fato de que o crente ele ainda está neste mundo limitado pelo tempo, com toda a sua confusão, com toda essa loucura, com toda essa idolatria, com toda essa contradição. Como pode esse nascido do alto estar ainda assim vivendo isso tudo que está aí? Como pode? Né? É o que eles ficam imaginando. Duas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. É o que eles querem saber. Eles piram. Eles piram. E não recebem nenhuma orientação desses impostores que se dizem pastores deles. Minha ovelha. Ele não sabe nem dar alimento para a ovelha. Ele não sabe nem o que é bom para a ovelha ser saudável. Irmãos,
Talvez essa fosse a principal dúvida de Nicodemos quando ele perguntou a Jesus. Quando ele ficou em dúvida, né? Quer dizer, espiritualmente, o nascido do alto, ele está neste momento no céu com Cristo, visto que o seu espírito foi redimido, ele nasceu. Mas repara que o seu corpo, irmão, ainda está vivendo na terra, limitado pelo tempo. Eu estou te dizendo como é possível. O cara está lá no céu com Cristo, o redimido, o que nasceu do alto. Como é que ele pode estar lá com Cristo e estar aqui ao mesmo tempo? Simples de entender, irmão. Porque quando ele nasceu do alto, né, espiritualmente, ele já está com Cristo nos céus. Ele já vive o reino de Cristo nos céus. Mas o seu corpo, o meu corpo, o teu corpo, que deste que somos nascidos do alto, ainda estamos na terra. E por isso nós estamos limitados pelo tempo. À espera da adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Conforme Romanos 8:23. Se você ler Romanos 8:23, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas para você não ficar em dúvida, eu vou dizer o que Paulo fala aos filipenses. Paulo diz para os filipenses, olha, a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:20-21. Eu não crio nada, eu não invento nada, eu só digo o que a Bíblia diz, cara. Eu tenho o maior cuidado de não entender errado para não te ensinar errado. Entendeu agora? Ora, eu estou no céu com Cristo espiritualmente, mas o meu corpo ainda está neste mundo limitado pelo tempo, sujeito ao pecado. Mas eu estou aguardando a minha adoção. Eu estou aguardando na sua segunda vida, no final do milênio, esse que vivemos hoje. Certamente, se eu estiver vivo, eu serei transformado instantaneamente. Se eu estiver morto, eu serei ressuscitado. Assim é o que todos nós viveremos, cara. Então não é difícil entender, repara. Então virá um dia, e esse dia virá porque a Bíblia diz, e eu acredito na Bíblia. Eu sou nascido do alto. Eu tenho o meu espírito transformado pelo Senhor. Então eu acredito na sua palavra, eu acredito na sua verdade. E a Bíblia diz que virá o dia em que o crente estará nos lugares celestiais, não somente em seu espírito, mas também em seu corpo. Isso é absolutamente certo, mas tão certo quanto você estará no inferno, se esta verdade não acrescenta nada na tua vida. Entendeu agora? Eu não sou pastor de mentirinha, cara. Eu não preciso te agradar, não, cara. Eu quero agradar meu Senhor. Você não me dá nada. Você não me dá vida. Você não me dá experiência. Você não me dá nada. Se eu recebo alguma coisa de você, é sofrimento, é dor de ver a sua incompreensão. De saber que você vai para o inferno se essa verdade não te diz nada, cara. Mas tudo vem do meu Senhor. É a Ele que eu tenho que agradar. É a Ele que eu vivo para Ele. Não para você, cara. Mas Ele me diz que te ama. Então Ele me diz que eu devo te amar. Então eu te amo. Eu sofro com você. Eu estou com você. Eu estou aqui com meu coração aberto. Para te receber, para te esclarecer, para orar, para buscar, para fazer tudo que agrade a Deus. Por isso eu me coloco na condição de pastor. Para pastorear as ovelhas de Cristo. Não pode, não filho de Satanás. Este derriba, sai fora. Eu sou pastor de Cristo. É diferente. Então eu não tenho que ficar te agradando, eu não tenho que ficar te paparicando para você fazer parte da igreja aqui da qual eu sou pastor, eu sou líder. Não, cara. Ou você é liberto pela palavra, ou você vai para o inferno, irmão. Presta atenção. Entenda essa verdade, cara. Meu Deus, é difícil entender tudo que eu disse desde o princípio. Essa é a Bíblia, é a palavra de Deus, cara. Entenda isso.
Então, irmãos, repara aqui, a Bíblia me promete, e promete a todos os nascidos de novo, a todos os nascidos do alto. Virá o dia que o crente estará nos lugares celestiais, não somente em seu espírito, mas também em seu corpo. E isso é absolutamente certo. Seremos transformados, o corpo será glorificado, estaremos sem nenhum pecado, culpa, ruga ou mancha. Em espírito e no corpo estaremos com Jesus e o veremos como ele é. Entende? E o veremos como ele é. O irmão Marlon vai te responder aí qual o canal do YouTube. Alguém está me perguntando, certamente Marlon vai te responder já já sobre isso, tá? Então, irmão, repara que nós entendemos, e é isso que eu quero que você entenda, que o significado de nascer do alto, que Jesus estava apresentando a Nicodemos, é muito diferente do que você imagina ser nascer do alto. O significado de nascer do alto, que Jesus está ensinando, é esse que eu expliquei para você. Veja então que Nicodemos agora, ele vai lá para o versículo 4, e aí ele pergunta assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Sabe qual é a primeira impressão? Cara, Nicodemos era tolo, né? Nicodemos não era tolo. E nem a pergunta de Jesus foi para ironizar com ele, né? Na verdade, cara, Nicodemos sabia que Jesus não queria dizer que devemos entrar novamente no ventre de nossa mãe e nascer nesse sentido. Nicodemos sabia desde o início, ele não era tolo, não. Ele certamente sabia que o nascer do alto significava um nascimento que levaria o homem a uma reconciliação com Deus e assim habilitá-lo novamente ao reino de Cristo. Nicodemos sabia disso. O que ele não sabia era como isso poderia ser feito. Por isso ele faz essa pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe? Então, repara, Nicodemos sabia tudo que Jesus estava lhe dizendo. Ele só não sabia era como este homem poderia nascer de novo. Então, logo, a expressão nascer velho, sendo velho, ou entrar no ventre da sua mãe, tinha um significado escatológico. Entende? Tem um significado escatológico. É como se Nicodemos estivesse perguntando assim, olha, a história poderá ser revertida fazendo surgir uma nova criação? Essa é uma pergunta, de fato, que Nicodemos fez quando ele disse assim, como pode um homem entrar no ventre da sua mãe sendo velho? Como pode ele nascer de novo? Na verdade, a pergunta de Nicodemos era esta. Ora, a história pode ser revertida, né? É isso que ele quer saber. Fazendo surgir uma nova criação? É isso que ele pergunta. Jesus responde dizendo, e pela resposta de Jesus fica claro que esta era a pergunta de Nicodemos. Porque Jesus responde para ele dizendo que a história não deve ser revertida ou desfeita. Não! Essa história que começou no Éden, do primeiro dia da criação até a minha vida, morte na cruz, ressurreição e ascensão ao céu, essa história, ela não será revertida, mas no meio dela nascerá a nova criatura. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Então, irmão, Jesus está respondendo para Nicodemos, Nicodemos, não se preocupe, não é isso não, Nicodemos. A história, ela não será revertida. Ela não será desfeita. O curso que ela tomou desde o pecado de Adão no Éden, Deus não vai mudar essa trajetória, não. Pelo contrário, é no decorrer dela, é no decorrer da história que o nascimento do alto virá. Aleluia, meu Deus, isso é tão gostoso, é tão claro, é tão nítido.
tão nítido. Eu não sei por que você, pentecostal, não está falando em língua, não está falando em mistério nesse momento. Eu tenho que respirar, irmãos. Eu tenho que respirar. Eu não sei como você, pentecostal, não levantou aí da sua cadeira, não está rodando aí na tua sala, glorificando o nome do Senhor. Porque eu tenho que respirar, eu tenho que beber água. Irmãos, isso é muito claro, é muito claro. Jesus está dizendo exatamente isso. Nicodemo, a história não deve ser desfeita, nem revertida. Antes, é no decorrer dela que o novo nascimento do alto virá, da água e do Espírito. Aleluia. Versículo 5 de João 3. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para Nicodemo que haveria um ponto no meio da história da humanidade em que o homem teria um novo nascimento. Mas um nascimento da água e do Espírito que se daria quando as águas do céu fossem aspergidas sobre ele pelo Espírito de Deus. Aleluia! Isso é bom demais. Aleluia! Irmão, isso é maravilhoso. Ah, se esta palavra, se ela está entrando na sua mente, no seu coração, há esperança para você. Há esperança para você. Porque Nicodemos, cara, repara para ele, lá no versículo 9, ele pergunta, como pode ser isso? Ele entendeu! Ele entendeu como você entendeu agora! Ele entendeu como você entendeu agora! Aí Nicodemos assim, como pode ser isso? Ele fica assustado. Como pode ser isso? Ele quer saber qual é o fundamento legal para o que Jesus está revelando. Mestre, como é que vai se dar isso, mestre? Qual é o fundamento que você tem para declarar isso? Ele ficou assustado com o tamanho da bênção. E aí, irmão, Jesus deixa claro, muito claro, que as águas purificadoras que fariam o homem nascer de novo, elas seriam derramadas sobre ele de tal forma que lhe daria uma identidade espiritual totalmente nova. E aí você vai conhecer isso em Apocalipse. A visão de João, do apóstolo João, da Nova Jerusalém, olha o que João vê lá. João, o anjo lhe mostra o rio da água da vida, claro como cristal, vindo do trono de Deus e do Cordeiro, fluindo para o meio da praça. Esta cena, obviamente, que João está descrevendo, ela está baseada no primeiro no Jardim do Éden, né? Em que lá a gente vai ver que lá no Éden as nascentes borbulhavam do solo para formar um rio que se dividiu em 4 cabeças e foi para regar a terra. Gênesis 2:6. Essa fonte de água para o mundo que estava no Éden, ela é descrita como um rio caindo em cascata da montanha, que é a Sião, Monte Sião, lá da montanha, dividido em 4 braços, conforme então ele fluía. Gênesis 2, 10 a 14. Não tem historinha aqui não, irmão. Não estou tirando isso aqui de filosofia, não. É Bíblia. É Bíblia. Está lá, Gênesis. Vai ler. Então, esses 4 grandes rios que regavam a terra e que derivavam de um rio do Éden, o pecado teve uma mudança, né? A sua geografia, ela foi completamente alterada no dilúvio. O rio que descia do trono de Deus para regar a terra, dar prosperidade, saúde à humanidade, a fonte parou. O pecado parou. Aí veio o dilúvio, mudou completamente essa geografia. Você vai ver hoje, historicamente, que o Pison e o Gihon, né, eles não existem mais. Desses 4,
Do trono de Deus descia um rio, ele vinha em cascata, e aí eles formam 4 braços. 2 desses braços, que eram o Pison de Rom, não existem mais. O Tigre e o Eufrates, que são os outros 2, eles não se originam mais da mesma fonte como antes. O Eufrates, agora historicamente, se você vai procurar sua geografia, você vai ver que ele se junta com o Tigre cerca de 40 milhas acima do Golfo Pérsico. Mas Deus é Deus. E Deus, na sua promessa, na sua redenção, na sua obra redentora, ele havia assim revelado a Ezequiel, ele mostrou em visão a Ezequiel que ele restauraria o Éden. E portanto, o rio, esse rio de Gênesis, que teve toda a sua mudança geográfica, Deus diz que vai restaurar. Aí você vai ver, Ezequiel 47, dos versículos de 1 a 12, Deus restaurando o rio da vida fluindo das portas do templo para o leste. O Éden, como fonte de água, que traz saúde, prosperidade, cura, felicidade aos homens, às nações, ao povo de Deus, ele está sendo restaurado na visão de Ezequiel. Então ele é uma fonte de bênção para o mundo, fornecendo a base para a vida, saúde e prosperidade para todas as criaturas de Deus. Você vai ver isso em Ezequiel. Então, o nascer da água e do Espírito é receber esta bênção, é receber desse fluxo. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. No crente individual, você vê Jesus dizendo, esse rio de vida é uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João 14, 14. Né? Se crer em mim, não, aqui não estou citando João 14, 14, não, estou citando João 7. Se crer em mim, como diz as Escrituras, do teu interior fluirão rios de água viva. Oh, maravilha de Deus. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é palavra de Deus. Isso é evangelho de Deus. Isso é evangelho que faz o homem nascer do alto. A água da vida, então, ela se torna um rio de água viva que flui da igreja para o mundo inteiro. É o que Ezequiel está dizendo. É o que Zacarias 14 diz. É que o Evangelho de Deus diz, é que o Novo Testamento, João 7,37 diz, irmão. É isso, irmão. É isso, meu irmão. O Evangelho de Cristo é esse rio de águas vivas. A igreja de Cristo, ela foi estabelecida para anunciar ao povo de Deus essas verdades. Mas, infelizmente, eles me tratam como louco. Eles não acreditam. Sabe por que eles não acreditam? Porque eles não são de Deus. Os que não são de Deus não conseguem ouvir e crer nessa verdade que eu vos anuncio agora. Isso é Bíblia, irmão. Então veja que a água da vida, ela se torna um rio de água viva que flui da igreja de Cristo. E esse rio de água viva, simbolicamente, ele é o Evangelho de Deus. Essa palavra que você está ouvindo, essa palavra que liberta, essa palavra que te enche o coração de esperança, essa palavra que faz o seu coração pulsar mais forte. Irmão, não está acontecendo contigo, não? Ah, Jesus, misericórdia, Senhor. Misericórdia dessa vida, Senhor. Misericórdia desta vida, Senhor. Querido, a água, ela desce primeiro para o deserto. Vale do Sitim, conforme Joel 3,18 diz. Onde está localizado o Mar Morto. A promessa, na visão de Ezequiel, é que tanto Israel, bem como as nações receberão o ministério do Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? A palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que transforma, a palavra que faz o homem nascer do alto. Esse é o papel da igreja, cara, você é crente para anunciar essas verdades. Você foi chamado para compreender isso que eu estou te ensinando. Assim como eu estou sendo ensinado. Você foi chamado para ser membro de uma igreja, para anunciar essas verdades ao mundo, ao povo de Deus.
Mas você não sabe dessas coisas. Tu é um tolo dentro da igreja, acreditando em homem, fazendo você acreditar até naquilo que você nunca acreditou. Você brigou tanto. Como você brigou politicamente? Porque alguém, você dizia que esse cara é do PT, eu não quero nada com ele. Não, agora você apoia pastor que apoia o PT. Você vê como é que você é levado como bobo pelos esses homens? Os caras te fazem de bobo, meu irmão. Você deixa de comer verdade, de viver verdade, e aí vai comer mentira dos homens. Calma essa igreja, não! Esse pastor apoia o PT. Eu apoio o PT? Ninguém apoia o PT, ninguém apoia o PT. Você apoia a verdade é Deus. Aí o cara sai da igreja e vai apoiar um pastor que apoia o PT. A misericórdia, Jesus. Como é que pode isso, né? Jesus, como homem. Jesus, eu não sei o que dizer, irmão. Aleluia. Vamos voltar para cá, irmão. Então, olha só, cara. A promessa que a gente está vendo aqui é exatamente essa. Esse rio de água da vida, ele desce curando toda a condição de esterilidade e morte. Essa água, as águas batismais que descem do trono de Deus, é que Jesus está dizendo para Nicodemo, nascer da água, a água que desce do trono de Deus. E o Espírito Santo é a palavra que anuncia isso. Então, nascer da água e do Espírito. É justamente isso, meu irmão. Esse é o sentido. O cumprimento dessa promessa. O cumprimento desta promessa. Não fica esperando não, irmão, porque já se cumpriu. O cumprimento da profecia de Ezequiel, que diz que Deus restaura a fonte de água viva. Né? E que Joel depois ratificou, Joel 3. E esta mesma revelação que Jesus faz a Nicodemos, sabe quando isto se cumpriu? No dia de Pentecoste, aleluia, desceu a água do céu, aleluia, ô pentecostal, da glória pentecostal, fala mistério pentecostal, abraça teu irmão, pula, se joga no chão, rola, porque você está recebendo a palavra de Deus, não é palhaçada não, irmão, pula no Espírito, pula na verdade, irmão, aleluia, oh Deus, é maravilhoso, eu aqui só posso beber água, aleluia, Jesus, aleluia, é bom demais, Deus é bom demais, irmão, a verdade é maravilhosa. Você pode estar sem um centavo. Você pode estar desesperado. Você pode estar do jeito que todo mundo diz que tu é um pobre miserável. Mas tu é muito rico quando você tem a palavra de Deus no coração, meu irmão. Aleluia. Você tem a palavra de Deus no coração, tu é o homem mais rico. Tu é o homem mais sábio de toda a face da terra. Então, queridos, o cumprimento desta promessa que a visão de Ezequiel trouxe para a igreja, ela se deu no dia de Pentecoste. A plenitude deste fato que João narra em Apocalipse 22 se estabelecerá antes da vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, no fim desse milênio. Ezequiel falou na sua profecia de um futuro, né, de Israel e um novo tempo. E João agora aqui em Apocalipse 22, ele fornece detalhes dessa nova Jerusalém em seu maior tempo. Aí João diz assim, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a saúde das nações. Apocalipse 22. Você vai ver isso lá, quase todo o versículo. Então, nessa visão que João descreve,
Nós não temos apenas uma única árvore. Lembra-se que lá no Éden tinha uma única árvore. Deus plantou uma árvore da vida, cercada de diversas árvores, coma isso aí tudo e tal. Aí o que aconteceu? Adão desobedeceu e comeu da única árvore que não podia. Mas agora, no Éden restaurado, quando Jesus diz assim, vou preparar-vos um lugar, é esse que Jesus está preparando, restaurando o Éden, para que nos receba como novas criaturas, superiores ao primeiro Adão. Adão podia pecar, nós jamais poderemos pecar. O nosso estado de segundo, de restaurado, é superior a Adão. Maravilha. É por isso que você tem que dar glória a Deus, é por isso que você tem que estar na igreja. Esse é o motivo de você ser crente, cara. Eles escondem o real motivo de você ser crente, cara. Então, agora nós não teremos mais uma única árvore, irmão. Mas nós teremos milhares e milhares e milhares de árvores da vida. Agora, a palavra diz que tem uma árvore no meio da praça, lá da Nova Jerusalém. O rio que desce do trono de Deus, né? Pingando, 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 aí depois vai ter água até os artérios, água até o joelho, água até os lombos, e depois um rio enorme de águas que não se pode mais nadar, muito grande, muito forte. Na margem desse rio, nós teremos toda ele margeado de árvore da vida, aquilo que Adão, né, pecou por causa de uma árvore. Cristo nos encheu desta árvore agora. Por isso ele diz para você em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, aleluia. Um bando de idiota acha que isso aí é que é carro, casa, carro, comida. Aí os caras vão lá botar dinheiro na mão do pastor, porque eles acham, Deus vai dar vida com abundância. Cara, vida com abundância é vida eterna, meu irmão, é vida que nunca se apaga, é vida que nunca morre, aleluia. Da glória pentecostal, pula, fala mistério, você não é pentecostal até o tutano. Então pula com a verdade de Deus, mas tu pula com mentira, tu pula com as promessas do diabo, de Satanás. É o que prova que dentro de você não tem Espírito de Deus, mas é o Espírito de Satanás. Por isso você vive enganando os outros. Então, irmão, sabe o que significa isso então? Agora você entende, o nascer da água e do alto. Nascer da água e do Espírito é nascer de Cristo Jesus. É gozar de todas as bênçãos nas regiões celestiais. Onde ele, Cristo, está agora assentado, vitorioso, esperando que todos os seus inimigos sejam postos pelos cabelos dos seus pés. Esse é o sentido. É desse modo que Deus produz uma nova criação. No meio dessa história, no meio da história velha, no meio da velha criação, Cristo é a água e o Espírito do novo nascimento. Aleluia. Agora Nicodemos sabe. Nicodemos tanto sabe que Nicodemos abraçou Cristo. Nicodemos abraçou Cristo. Você vai ver agora Nicodemos com Cristo. Sepultou Cristo. E está no céu com Cristo nesta hora. Então, irmãos, este é o teor da resposta de Cristo a Nicodemos no versículo 13 e 15. Aí vai ficar mais claro para você, pentecostal. Porque ele diz assim, ora, João 3:13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí dá a resposta de Nicodemos. Nicodemos, Senhor, eu já entendi tudo. Eu já sei tudo que o Senhor vai fazer. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei que você está me dizendo que, na verdade, Deus não vai mudar o curso da história. Deus não vai acabar com essa história e criar uma história nova. Deus não vai fazer ninguém nascer literalmente de novo. Mas é no meio dessa história eu sei que o Senhor fará um milagre, um grande milagre que vai transformar o homem. Eu sei, inclusive, que o Senhor está preparando um lugar para todos nós.
Eu sei, inclusive, que vai jorrar água do céu e que vai purificar e lavar todos os homens. Mas qual é o fundamento legal para isso? É isso que eu ainda não sei. Eu só preciso entender qual é o fundamento legal para Deus assim objetivar essa justiça para os seus filhos em pecado. Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai justificar-nos? Qual é a base legal para que a gente receba esta água purificadora? Aí Jesus responde aqui para ele, não entendeu? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Jesus está dizendo, Nicodemo, é pelo meu sangue, Nicodemo. É pela minha morte na cruz, Nicodemo. Eu sou a justiça dos filhos de Deus! Eu sou a justiça deles! É isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. Sua morte expiatória faz de Cristo o novo firmamento. O novo firmamento. Faz dele o mediador entre o céu e a terra. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemo. A sua morte, ela concederá aos filhos de Deus acesso às águas batismais do céu e dará nascimento de cima, pela água e pelo Espírito. Então, eles receberão isto, obviamente, por meio do meu sacrifício da cruz do Calvário. A bênção que Adão perdeu, eu restaurarei, e a restaurarei com abundância. Abundância esmagadora. A maldição que afligia o homem, desde o pecado de Adão no Éden, será removida pelo meu sacrifício na cruz do Calvário. É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos, irmão. Versículo 14 e 15. Leia 10 vezes, você vai entender. Então, no ato da criação, nós vimos em Gênesis, o firmamento era o quê? Era o limite entre o céu e a terra. Né? Você olha, está lá o firmamento. Acima tem as águas do céu e abaixo nós estamos aqui, na terra. Agora, irmãos, o que nós estamos observando? Que o sacrifício que Cristo faz na cruz, como ele anuncia assim para Nicodemos, aqui nos versículos 14 e 15, né? Esse sacrifício fez de Cristo um novo firmamento. Fez dele o mediador entre o céu e a terra. Tá? Assim, é ele quem asperge a água de cima. É ele quem dá um novo nascimento da água do Espírito. As águas limpam o céu, a velha terra, e trazem um novo mundo. A primeira criação, como nós vimos em Gênesis, é pelo Espírito, não é isso? Mas essa nova criação agora em Jesus Cristo é pela água e pelo Espírito. Aleluia! Ô pentecostal, da glória é meu, fala mistério, pula, abraça teu irmão, rola pelo chão. Porque agora você vai fazer isso com a palavra da verdade. Então, irmão, a primeira criação é da terra, é isso que a palavra está dizendo. Mas a nova criação é do céu. 1 Coríntios 45, 49. É Bíblia, não invento. Não uso livro de filosofia para discipular. Eu uso a palavra de Deus, pela qual eu também sou discipulado. O rio da vida, irmão, agora está fluindo. Está fluindo, cara. Está fluindo e continuará a fluir em um fluxo cada vez maior de bênçãos sobre a terra, curando nações, pondo fim à ilegalidade, às guerras, aos ladrões, aos infiéis, aos miseráveis. E aí, irmãos, tudo que estamos vendo e veremos é o homem redimido, trazido de volta à montanha, a Sião, a Jerusalém celestial, sustentada pelo rio e pela árvore da vida. Aleluia! Aleluia! Irmãos, agora,
tudo que nós vamos ver é o homem recuperando o domínio e governando como um rei, sacerdote sobre a terra. Gozaremos desse privilégio e essa herança que já nos foi dada com a morte de Cristo. Já gozamos dela hoje, mas ela será plena mais adiante. Ela será plena, porque hoje ela é lenta, mas ela é progressiva. Mas ela será totalmente na era por vir. Assim não haverá mais nenhuma maldição em cumprimento das antigas promessas. Não? O trono de Deus e do Cordeiro estará nessa cidade santa. E aí João fala lá no 22:4, em Apocalipse, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Sabe o que significa, irmão? Sabe o que significa? O nome na testa quer dizer que refletiremos a glória de Cristo. Significa que, em outras palavras, que traremos a imagem do Cristo glorificado. E você tem essa confirmação por uma série de passagens do Novo Testamento que menciona, né, a necessidade de restauração da imagem de Deus no homem. Então, conhecemos a imagem de Deus olhando para Cristo. Quando você olha para Cristo, você vê a imagem de Deus. O que vemos e ouvimos em Cristo é o que Deus planejou para o homem. É o que a Bíblia revela. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que a passagem fala a respeito de alguns que foram predestinados para serem conformados à imagem do Filho de Deus. Então veja que antes do povo de Deus ter existido, antes da história da humanidade ter começado, antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:4, Deus de antemão conheceu. E quando ele diz de antemão conheceu, quer dizer que ele amou. O conhecer aqui é amar. Então todos que Deus amou de antemão, antes de entrar na roda da história, Deus o predestinou para ser conformado à imagem de Cristo. Então, no tempo histórico, essa imagem ela se corrompeu, se deteriorou por causa da queda de Adão. Então, mas Deus nos amou antes de tudo isso. Antes da nossa existência histórica, antes da queda, antes de nós pecarmos. E precisamente, antes disso tudo acontecer, ele já tinha nos predestinados a ser família de Cristo e ter a imagem de Cristo, portanto a imagem do próprio Deus. Então, a conformidade à imagem do Filho é o propósito de Deus, antes da fundação do mundo, para o qual ele predestinou o seu povo eleito. Então esse propósito, embora ele comece a ser trabalhado aqui e agora, somente será plenamente realizado na segunda vinda de Cristo. Nesse dia seremos perfeitamente como Cristo. 1 Coríntios 15:49, Filipenses 3:21, 1 João 3:2. Não é livro de filosofia, é Bíblia, é palavra de Deus. Você vai lá conferir com a referência que eu te passei. Irmãos, até que isto aconteça, o povo de Deus ele está continuamente refletindo a glória do Senhor. E nesse instante nós estamos sendo transformados na mesma imagem, de grau em grau, de glória em glória, conforme Paulo diz a 2 Coríntios no 3:18. Então, irmãos, observa que, se você ler depois com cuidado, no 2 Coríntios 3:18, você vai ver o tempo verbal. O tempo verbal é muito claro. O verbo, ele é traduzido como somos transformados. Então ele está no presente. Significa isso que o processo de transformação é contínuo. Continuamente refletimos a glória do Senhor. Continuamente também estamos sendo transformados à imagem dele. E eu testifico isto durante 3 anos do ministério, desse ministério de verdade, de palavra de Deus. Eu tenho visto as pessoas sendo transformadas. Eu tenho visto testemunhos maravilhosos. Como eu tenho visto Deus tirar do nosso meio um bando de farsantes enganadores.
Eu declaro, porque eu vivo isso. Tenho vivido isso. Não somos ministério de 100 mil, 30 mil, 1000, 2000. Não. Mas somos de Deus. Povo de Deus. Eleito antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes. Por isso ele tem nos tratado dessa forma. Como eu gostaria que esta palavra tivesse produzindo resultado no seu coração, para que você então pudesse estar junto de nós. Porque para você estar conosco, vivendo essa verdade, não depende do meu querer. Não sou eu que vou te agradar para você viver, não. É Deus que te chamou ou não te chamou, cara. Ou Deus te chamou para nascer do alto, aí você vai viver com ele, com o povo dele, mas se ele não te chamou, eu lamento, tu vai para o inferno. Tu já está lá. Essa transformação, irmão, Paulo acrescenta, ela vem do Espírito do Senhor. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso fazer isso por você. A única coisa que eu posso fazer por você, eu estou fazendo, te falando a verdade, te pregando a verdade que você odeia. Você detesta esta minha palavra, porque ela te humilha, ela faz você ver quem você é. Você não é nada diante do poder de Deus. Não venha brincar de semideus, não, meu irmão, porque com Deus ninguém brinca. Você não tem nada de Deus para poder ser igualado a Ele. Mas você é pobre, cego, miserável, nu. E passa a ser alguma coisa pelo amor de Deus na tua vida. Então, meus irmãos, aqui, mais uma vez, nós somos levados a Gênesis 1:27. Que diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Então, a imagem que foi corrompida pelo pecado, ela exige um novo nascimento. Um nascer do alto, que nos dá, então, um novo eu e, progressivamente, uma renovação segundo a imagem de Cristo. Progressivamente, nós vamos mudando. Esse novo eu de que o crente se reveste, segundo a palavra de Deus, ele se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Cada dia a palavra de Deus ela vai entrando no seu coração e vai fazendo você conhecer Deus cada vez mais. Então está implícito que se trata de um conhecimento pleno e rico. E que não envolve apenas a mente, mas também o coração. Tá? O objeto desse conhecimento é a vontade de Deus. Conforme o crente, ele cresce em seu entendimento da vontade de Deus, ele vai confiar cada vez mais em Deus, como eu tenho confiado, e eu vejo meus irmãos cada vez mais confiando. Então, cara, o objetivo da redenção é erguer o homem ao nível mais alto do que ele estava antes da queda. O nível em que o pecado ou a incredulidade não serão mais possíveis no meio do povo de Deus. A finalidade da redenção é de que, tanto no conhecimento como em outros aspectos da vida, os que são de Deus, eles sejam plenos, rigorosamente portadores da sua imagem. Meus irmãos, a cada momento que tomo consciência dessa realidade, uma grande tristeza invade meu coração, junto com uma alegria, mas uma tristeza também. Sabe por que da tristeza? Porque quão distante eu vejo a maioria dos nossos irmãos crentes dessa realidade. Milhares e milhares de pastores sequer entendem porque são pastores. Milhares e milhares de pastores entendem sequer o que é a igreja. Sequer porque Deus criou a igreja. E aí está aí um bando de gente sendo enganado, ludibriado. Milhares vivem uma vida cristã piegas, de coitadinho, cada um com a sua dorzinha, cada um com o seu trauma, cada um com o seu sacrifício, aí ninguém quer largar. Papai me fez, o outro fez, aí fica todo mundo piega, agarrado na sua doença. São coitadinhos que esperam a mão de Deus para lhe dar conforto e riqueza nesse mundo, recompensas nesse mundo. O cara quer ser recompensado nesse mundo. É um idiota. Vai morrer, vai para o inferno com a dorzinha dele. Porque ele nunca entendeu quem era Deus. Nunca lhe ensinaram quem é Deus. Então, querido, muitos pastores, oficiais dessas igrejas por aí,
Eles querem conciliar as coisas do mundo que perecem em corrupção com o reino de Cristo, com as coisas de Deus que são santas e eternas e não são deste mundo. Pelo menos não deste mundo que será transformado. Que estamos transformando e fomos chamados para transformá-lo pela palavra de Deus, mudando o interior do homem. Não é fazendo de você cabo eleitoral de pastor corrupto, não. E o que você tem sido, cabo eleitoral de pastor corrupto. Vocês misturam tudo, vocês não entendem nada de Deus. Vocês misturam o santo, né, com essas coisas podres. Aí acham que estão fazendo bem coisas boas, saca as bandeirinhas, fulano e tal. Rapaz, o inferno é o que espera vocês, pô. Aprender sobre Deus, aprender sobre a palavra, vai aprender a ser crente. Então, irmão, observa que esses caras querem status, prestígio, sucesso pessoal, querem ser admirados. Mas não conhecem o propósito predestinador de Deus. Falando em predestinação para eles, eles ficam loucos, alucinados, eles acusam de um bando de coisa. Eles nem sabem o propósito predestinador de Deus, o que é. Não sabem. Vivem, ensinam o evangelho sem propósito. Adoram um Deus fraco, humano. Deus piega tanto quanto eles. Um Deus permissivo que não controla a sua própria criação. É um absurdo. Queridos, nós temos que buscar continuamente a renovação na atitude de nossas mentes, cara. Foi para isso que Deus nos chamou. Nascer do alto tem esse objetivo. Precisamos de uma vez para sempre sermos revestidos do novo eu, do novo homem. Kainon antropon. Kainon antropon. É disso que nós precisamos. Precisamos de uma vez para sempre sermos revestidos do novo eu. Esse nascimento do alto. Deus nos chama decisiva e irrevogavelmente para nos despojarmos do velho homem e nascermos do alto. É uma mudança definitiva, cara, em direção que é acompanhada de uma renovação diária e progressiva das nossas mentes. Oh, crente, como tu és inútil se não compreendes essas coisas. Lamento, mas eu tenho que te dizer isso. Tu é inútil se você não compreende essas coisas. Você nunca vai ver Deus na sua vida. Nunca. E eu falo isso com uma lástima enorme, enorme. Porque eu não posso fazer nada por você. Eu não posso colocar esta fé, eu não posso colocar o arrependimento em você, eu não posso fazer você nascer do alto. Tudo que eu posso fazer é pregar a palavra. Deus faz o resto. Para Deus nada é impossível. Mas eu tenho que anunciar a palavra. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Por isso eu estou aqui até agora falando para você. Portanto, irmãos, para esses que essa palavra não faz o menor sentido, eu lamento te dizer, mas eu vou dizer, eu não vou deixar de dizer para você. Você será cortado da árvore de Deus. Lançado num fogo ardente, irmão, que nunca se apaga. Deus, o Criador do homem, no princípio, ele é também o Criador deste novo homem que aprendemos aqui com Jesus ensinando para Nicodemos. Entende? Então, quão miserável são aqueles que desprezam esta palavra. Quão miserável são estes que não conhecem, desdenham dessa verdade. Ah, meu irmão, preste atenção, cara. O novo eu, ele é criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, como diz a palavra. Então, enquanto você insistir em viver um evangelho de fantasia humana, de amizades, né, de reuniõezinhas e tal, cara, vida social apenas, você jamais conhecerá Deus. Você jamais conhecerá a verdade. Sequer percebe que há um contraste óbvio entre a justiça e santidade que caracterizam o novo eu e as concupiscências, cara, do engano ou desejos enganosos que marcam o velho eu dos que vivem um evangelho sem Cristo.
É o que a gente tem visto aí. Irmão, o propósito de Deus é nos fazer semelhante a Cristo. Entenda isso. Finalizando, fomos predestinados a ser semelhantes a Cristo. Romanos 8, 29. A intenção da nossa redenção em Cristo é fazer-nos mais e mais semelhantes a Deus. Colossenses 3,10. Essa é a razão de por que precisamos ser restaurados à sua imagem. A imagem de Deus nesse aspecto, ela não é estática, mas ela é dinâmica. Ela é um modelo de acordo com o qual nossa vida está sendo renovada pelo Espírito Santo. É um propósito escatológico, irmão, em direção ao qual nos movemos. Se isso não está acontecendo com você, é porque você já foi reprovado por Deus. Já está indo para o inferno e eu lamento. Você deve compreender a imagem de Deus, cara, sobre esse aspecto. Não como um substantivo, mas como um verbo. É ação. O nascido de novo. Não é uma imagem que configurando, na verdade, um substantivo, mas um verbo. Ação. O nascido de novo, eles verbalizam. Eles agem. Então, irmão, eles estão em ação. Entende? Então, irmão, mas óbvio que hoje ainda não refletimos a imagem de Deus como deveríamos. Estamos sendo capacitados, como eu falei, gradativamente, progressivamente, né? Mas haverá um momento em que nós vamos refletir perfeitamente essa imagem. Não podemos ser naturalmente em todas as coisas semelhantes a Cristo, é verdade, não podemos. Mas, cara, principalmente quanto à onisciência, a onipresença, a onipotência, né? Mas, cara, há coisas que nós podemos ser semelhantes a Deus. Se não perfeitamente, pelo menos em princípio. Tá? Então, refletir Deus é um processo no qual precisamos estar engajados continuamente. Esse é o papel da igreja. A igreja está aqui hoje para isso. Por isso, neste processo, não podemos ser passivos, mas ativos. Os coríntios, eles são exortados a serem mais e mais tal como Paulo. Enquanto Paulo tenta modelar-se mais e mais a Cristo, Paulo diz: sejam meus imitadores. Então, já que Cristo é a imagem perfeita de Deus, Paulo está tentando ser mais e mais semelhante a Deus, que é perfeitamente representado em Cristo. Então, refletir Deus é apresentado aqui por Paulo, né, novamente como alguém que está se conformando, obviamente, à imagem de Deus. Então, irmão, devemos estar disposto, como Cristo, a nos humilhar, até se necessário a morte, cara. Claramente não podemos ser semelhantes a Cristo em tudo, eu já falei para você, mas nós podemos ser semelhantes como a sua humilhação, na sua disposição, né, no seu amor pelos irmãos. Né? Então nós devemos estar prontos e dispostos a imitar Cristo, que é a imagem de Deus. Né? É isso que nós precisamos fazer. Todos nós, portanto, somos cristãos. Se verdadeiramente nós estamos sendo transformados a essa imagem. Entende? É isso. A Escritura nos ensina. Todos os cristãos são chamados a imitar cada vez mais a Cristo. Então, irmãos, eu digo para você, cara, essa é a nossa tarefa. Para isso a igreja foi constituída. Cara, se não é isso que você sabe do Evangelho, e não está disposto a viver isso que eu estou te anunciando, meu irmão, desculpe, mas seu futuro é no inferno. Você não passa de um parasita que vai ser queimado no fogo do inferno. E eu digo isso com muita tristeza. Tome muito cuidado com esses que querem te consolar, dizendo que duro essa palavra, que Deus é amor, Deus não é assim, Deus morreu para salvar todo mundo, meu irmão. São esses que estão levando muitos para o inferno. E se o teu pastor é desse tipo, ele já está lá e está levando você junto com ele.
No Novo Testamento, irmão, a imagem de Deus, ela é algumas vezes descrita como uma perspectiva escatológica, sempre. Um exemplo disso é aqui, Coríntios 15, 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. A perspectiva escatológica. Então, no contexto imediato, o contraste pretendido aqui é que o primeiro e o último Adão, né? O primeiro Adão formado da terra, mas o segundo Adão, o último Adão, é do céu. O último Adão, obviamente, é Cristo. Então, como fomos feitos a imagem do homem terreno, feito do pó, então aqui a palavra diz que traremos a imagem do homem do céu e, portanto, a imagem do celestial. Esse mesmo pensamento você vai encontrar em passagens que também traz esse sentido escatológico, como a primeira epístola de João, 1 João 3, 2, né? Você vai ver que ali João ele diz que ele não sabe como nós seremos no futuro, mas ele diz que uma coisa ele está certo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como é. Então, em outras palavras, quando Cristo voltar no fim do milênio, aqueles que estão nele participarão de sua glória. Então é isso que João está dizendo, cara. Dessa forma, então, cara, todas as bênçãos prometidas, como Paulo anunciou aos Efésios, nas regiões celestiais, são nossas, por herança, por direito. Então, irmão, eu quero dizer para você que se isso não é o que significa nada para você, se não é isso que você sabe, se não é isso que você quer, se não é isso que te motiva a estar na igreja, se não é isso que te motiva a sofrer, a ser humilhado, a ser destratado por um bando de idiotas aí, então, cara, se não é isso que te motiva a perseverar até o fim, não é o que você busca na igreja, não é o que você entende ser igreja, cara, você então não nasceu do alto. Lamento, mas o seu último lugar é realmente o inferno. Veja que nascer do alto tem fundamentalmente esta causa. A semelhança perfeita a Deus e a Cristo com o propósito último de nossa santificação. A imagem de Deus agora ela está sendo progressivamente restaurada. Naqueles que são filhos de Deus, os que nascem do alto. Na vida futura, na que virá, na eterna. Então essa imagem ela será completa e definitivamente restaurada. Então seremos perfeitamente semelhantes a Deus nos aspectos que eles assim nos outorgou. Não é esse o evangelho que prega a nossa igreja? Não é isso que o teu pastor te ensina? Não é isso que você espera no futuro? Cara, você não sabe nada sobre isso? Lamento, cara, mas o seu futuro vai ser de muito calor, cara, muito quente mesmo. Mas, cara, talvez ainda haja uma chance para você. Atentar para a palavra de Deus, cara. Atentar para o evangelho da graça. Porque esse é o evangelho que pregamos e ensinamos, é o evangelho de Deus, é o evangelho da graça. Se você conseguir ouvi-lo, então você é ovelha de Cristo. E como ele mesmo diz, ninguém poderá arrebatá-las do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, irmão, você certamente verá o Senhor como ele é. Deus o abençoe. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Querido Deus, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer por tua palavra, por esse momento. Tudo que peço nesta hora, Senhor, é que o Senhor visite assim meus irmãos, que o Senhor visite todos que estiveram aqui ao alcance desta palavra, que eles venham compreender verdadeiramente quem é Deus, o que é a sua igreja, o que são os seus eleitos, o propósito do Senhor assim ter nos tornados filhos de Deus, Pai. Tornar teus filhos antes da fundação do mundo, porque vivemos agora, porque sofremos, porque temos esperança e porque a nossa vitória também já está garantida, Pai. Faça-os compreender, faça-os crescer em graça, Pai, e conhecimento de Ti. Assim eu oro e assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.